Dando continuidade aqui à nossa aula, essa aqui é a parte 2 da explicação do método avaliando sentimentos. Se você pegou esse vídeo primeiro, eu sugiro que você assista primeiro o outro, a parte 1, né? Porque senão você não vai entender muita coisa daqui, que aqui eu vou dar prosseguimento. Agora, se você está acompanhando, já veio do outro vídeo, bora! Bora porque a máquina hoje tá de brincadeira comigo, tá de brincadeira porque ainda tinha tempo lá e eu não sei o que aconteceu que o vídeo parou. Então eu vou continuar daqui. Gente, vocês precisam, antes de qualquer coisa, vocês analisar os desenhos e as combinações e diversas coisas que os seus olhos puderem mostrar para vocês mesmas, tá? Não tenta fazer uma previsão, fazer uma leitura no primeiro momento. Olha, x igual a y, z igual a w, 2 e 2 é 4, e assim gosta. Não tenta fazer isso no primeiro momento, não tenha pressa. Não, olha pro teu jogo, como que esse jogo está. Ó, eu tenho 5 cartas. Essas 5 cartas, o conjunto de 5 cartas, parece para você um conjunto positivo na sua maioria? Hã? Parece um conjunto positivo na sua maioria? Faz conta, faz anotação. Pega no seu caderno e olha, esmiuça como um raio-x mesmo, desmembra isso num primeiro momento. Quantas cartas positivas, né, entre aspas, eu tenho? Quantas cartas que não são tão positivas eu tenho nesse jogo? Aqui a gente tem, tá? Carta de desafio da torre, a lua, né? A gente fica meio com o pé atrás. Então, veja, eu tenho 2 cartas que são meia, né? Né? Que a gente não gostaria muito que tivesse saído. Deixa eu colocar pra cá porque a luz não bate tanto. 2 cartas assim que a gente gostaria que fosse diferente, né? Se a gente pudesse escolher. E 3 cartas que é o Brasil que a gente quer, né? 3 cartas maravilhosas. Que eu tenho a carta do Sol, tenho a carta do Mago, tenho uma Imperatriz aqui. Olha que bacana, né? Então, você tem que olhar isso. Porque aí você consegue dizer se é um jogo que tá mais claro, se é um jogo que tá mais aberto, se é um jogo que tá mais fechado. A partir do contexto geral. Você traça até uma porcentagem, né? De 5. De 5 para 2. 2 que não tá tão legal, né? E 3. Então, o que que tá prevalecendo aí? E que tipo de cartas que saem? Você vê que saem cartas sempre muito vivas. O que tá positivo tá positivado realmente. Então, são dicas, né, muito preciosas. Outra coisa que você deve ver são as brincadeiras que o tarô parece que faz através das imagens. Porque você percebe, eu achei interessante desde a hora que eu comecei a colocar, que todas as figuras que saíram aqui, como presente, passado e futuro, elas trazem a dualidade, ó. São 2 cachorros, 2 pessoas e 2 pessoas. E aqui também eu tenho um casal, né? Um homem e uma mulher. Então você vê, ó, sempre trabalhando no dual, né? O que será que isso quer dizer? O que você acha? O que te diz? O que te indica? Porque nada é à toa. Você vê que aonde é a casa que traz a visão da pessoa sobre o próprio sentimento, essa é a carta do mago. Só que esse mago, você vê que a posição, a gente fala da posição que esse mago caiu, né? Que esse mago apareceu. Ele vem aqui, ó, e parece que ele tá na sombra ainda desse passado. Que essa lua ainda, pela posição que ele vem, né? Olha que interessante. Não tem como você falar que não tem uma linha de sinastria aqui, ó. Mais amor. Gente, eu vou parar de fazer meu anel. Meu anel tá muito velho. Eu tô pensando em tentar arrumar ele.
Mas eu tô pensando mais aí em fazer a tatuagem em vez de fazer anel, sabe? A tatuagem aqui é melhor, né? O que que vocês acham? Comenta nos comentários. E essa imperatriz, ela vem, ela pega um pouco do sol, mas ela tá, ó, a linha dela vai pra torre. Então, embora não seja um jogo preditivo, não é um jogo para saber o que vai acontecer no externo, mas o que vai acontecer no interno emocional dessa pessoa, exceto essa casa. Um sentimento interfere no outro, uma emoção interfere na outra. Não tem como. E o jogo em si, tá? Eu não tô falando uma carta só, eu tô falando tudo o em volta se costura uma coisa com a outra. Tudo se costura, tudo se impregna uma situação da outra. Entende? Então você tem que aprender a ver o todo e do todo você calcular o uno, né? Você vê que interessante? Se você somar tudo isso daqui, né? Somar, que aí entra na questão do arcano oculto. 18 com 19, com 12, com 1, com 3, dá 57. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai dar o arcano 12, o enforcado. O enforcado como arcano oculto, ele funciona o quê? Ele funciona de parâmetro, ele funciona de referencial, ele funciona como um tiratema, ele funciona como um mediador, ele funciona como o comentarista de um jogo. É como eu falei lá no primeiro vídeo, que o arcano oculto, ele representa, numa partida de futebol, não tem a parte da imprensa que fica lá narrando, explicando o jogo. Isso não interfere no que está acontecendo lá embaixo, mas dá um parâmetro para a gente poder entender, para a gente saber para onde olhar. Que o Galvão, ele fica lá, né? Olha, então agora o juiz vai fazer não sei o quê, e não sei o quê, você viu que a bola quase foi. Coisa que passa batido pra gente que é leigo, quando o comentarista fala e dá o feedback dele, e às vezes até tem outro comentarista especialista do lado também, falando até de jogos passados, do histórico do jogador, não é isso? Do jogo como um todo, do campeonato como um todo. Isso amplia a nossa mente, nos deixa mais ligados ali no que está acontecendo e na importância. Então, esse comentarista aqui desse jogo é o enforcado. E olha que interessante, ele tá aqui numa jogada onde tem uma abertura de sentimento, mas depois dá um flop aqui no sentimento. Então, quer dizer, pera lá. Sentimentos aqui, no mínimo, com altos e baixos. Essa torre, eu não vejo ela como ele vai deixar de gostar, nada disso, mas que vai haver aí um dissabor no coração dele, uma decepção, ou aquele amor possessivo, ainda mais porque tem uma imperatriz aqui. Mas essas linhas interpretativas, isso não é tão importante agora eu falar para você, ó, é isso, é isso, é isso, é isso, é aquilo. O mais importante agora é eu te convidar para você saber aonde você olhar e como você explorar essa narração aqui, construir essa linha narrativa. Se eu tivesse com o baralho todo, que você pode tirar só com os arcanos maiores, ou você pode vir aqui, ó, e tirar. Deixa eu tirar esse daqui de baixo para não confundir. Aqui temos um rabo. Hoje é o Shallow que tá aqui. Então, ó, a mesma coisa. Eu tô com meu baralho inteiro. Vou jogar com as 78 lâminas misturadas. Eu estou jogando o método americano. Então, agora, tá? Tira o rabo daí, Shallow. Então, sentimento no passado. Oh, meu Deus. Sentimento no presente. Lembrando que isso aqui é uma tiragem aleatória, tá? É só mais para mostrar mesmo a disposição da mandala. Dá licença. Então, ó, no passado, no presente, no futuro. Olha que interessante, ó. Aqui saiu só arcanos menores.
Mas vamos lá. A visão consciente, né? O que a pessoa tem realmente, né? De start. Aí, né? Ah, eu acho que eu gosto, eu acho que eu não gosto. Eu acho que é sexo. Ó, eu acho que é sexo é ótimo. Agem de paus. E aqui, o que a pessoa ainda não startou. Que tá inconsciente. Gente, eu adorei essa tiragem. Eu adorei essa tiragem, eu amei essa tiragem, amei ela até no sentido de trazer feedbacks para vocês. Então, primeira coisa que você faz, tá? Primeira coisa que você faz, olha o todo. Olha o todo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Quantas cartas aí? Começa por aí sempre, gente. Vocês vão ver a diferença que vai fazer na leitura de vocês quando vocês pegarem, embaralharem com calma, souberem o que significa cada posição. E aí você fazer uma estatística ali do jogo. Pega o papel, pega a caneta e escreve. Quantas cartas positivas que eu tenho? Né? Quantas cartas positivas? Aqui, quantas cartas positivas vocês acham que tem aqui? Né? E quantas cartas que são meio flopadas, né? Meio desafiadoras? Por aqui vocês, daria para dizer assim, que sentimento aberto, sentimento claro. Porque você vê, ó, aí entra naquela sinastria, né, que eu disse para vocês. A maneira como o jogo se mostra, olha quanta luta. E a espada pra cá, e a paulada pra lá. Jesus amado. Façam amor, não façam guerra. Então, você tem que fazer toda essa análise. Toda essa análise. Pegar, né? Como não tem nenhum arcano maior aqui, por um lado é positivo, porque não tá parecendo que é algo demorado, não tá parecendo que é algo tão ligado aí a um desenvolvimento um desenvolvimento energético, um desenvolvimento espiritual. Aqui já é algo ali mais facinho de resolver, né? Mais facinho de mudar, mais facinho de startar. Então, tem esse lado positivo. Por não ter arcanos, ainda mais quando é um sentimento que é tão, né, tão cheio de picuinhas, vamos dizer assim. Mas, outra coisa, quando a gente joga com o método americano, a gente tem que ver, tem arcanos maiores? Quantos que tem? E os naipes, como que eles estão distribuídos? Aqui eu não tenho arcano maior. Então, significa que são situações mais do cotidiano, sentimentos que não estão ligados a nenhum tipo de vivência maior, evolução maior, beleza, tudo isso que vocês já sabem. Agora, vamos nos naipes. Eu tenho 2 naipes de espadas, tenho 2 pontos de fogo, paus e paus, e tenho um naipe de copas. Quer dizer, eu não tenho um ponto de firmeza aqui, eu não tenho um ponto de terra. O que eu tenho é fogo e ar. E um pouquinho de água. É fogo e ar, só. Não tenho terra. E praticamente o copas está no porvir, né? Está no tornar-se. Como que vocês estão percebendo que quando você vai analisando assim, antes de entrar na simbologia e no significado em si, já vai te dando uma outra ideia. Uma outra coisa que eu achei interessante foi a sinastria do oculto. Sempre que sai algo parecido com algo, ali do naipe ou da sequência. Mas enfim, aqui tá muito claro, porque você vê que esse naipe repercute no que tá inconsciente. Então, de repente, essa pessoa, ela tá tão aqui que ela não tá vendo isso daqui.
né? Aqui realmente tá parecendo que foi tipo brincadeira, que ela se apaixonou, né? Bom, então essas são coisas que vocês precisam, né, analisar o todo, analisar individualmente, para você já ter um parâmetro a hora que você vai aqui para o individual, casa a casa. Vamos lá, vamos somar. 5, 13, 5, 13, 17, 18, 19, 20. Deixa eu somar de novo. 5, 13, 17, 20, 21. Quando sai uma figura da corte, seja pajem, rei, rainha ou cavaleiro, eu sempre vou acrescentar 1, o valor de 1. Então aqui eu tenho 20 com mais um 21. Quem traz a narrativa, quem traz o parâmetro, o comentarista do jogo, o arcano oculto, é o arcano 21, o arcano do mundo. O arcano do mundo, tá? Então, me traz a energia do mundo aqui, na evolução dos sentimentos ali dessa pessoa. A pessoa vem com essa força aí, né? Vem com esse arcano, né? O arcano, mesmo que é só com arcanos menores, mas você pode somar e vai remeter a um 21. O 21 é o comentarista do jogo, né? Então você se embasa, né? Você se embasa, ele não quer dizer o que a pessoa sente. De novo, o arcano oculto não vai dar a resposta. Ele dá um parâmetro para onde você olhar, o que você deve considerar, como você deve perceber ali toda a situação, toda a matemática de uma coisa com a outra. Então é para isso que a gente traz o arcano oculto, para ter um parâmetro, para ter uma chave, para ter um gancho a mais, né? Saber se é positivo, saber se é negativo, dá uma confirmação. Então, pelo arcano do mundo, não é que esses sentimentos aqui sejam negativos, não é que vai trazer um sofrimento, enfim. Mas aí é um papo para uma outra aula. Eu vou deixar isso aqui de exercício para vocês praticarem pelo que saiu aqui, quais as impressões que vocês têm. E eu vou convidar vocês também a deixarem exercícios que vocês fizerem. Vocês podem comentar interpretando as tiragens, tanto a tiragem primeira que foi feita, quanto a tiragem segunda que eu fiz com todos os arcanos. Uma outra coisa importante que eu quero startar para vocês é arcano de copas na parte de sentimento. Quando cai, é muito bom. É muito bom quando cai arcano de copas, porque fica aquela coisa... É igual quando você pergunta de dinheiros e sai ouros, né? É o Brasil que a gente quer. Mas não é só com o arcano de copas que a gente vê. A gente vê com todos os arcanos. Mas aí você contextualiza o plano de atuação do arcano naquele plano sentimental. Então, 5 de paus aqui no sentimento. 5 de paus no sentimento. Você vai ali e você vai dizer no sentimento o que significa essa vibração. Então, a pessoa que, né? Pessoa que tá ali na energia de paus, energia de fogo. Fogo é paixão, fogo é uma coisa acirrada, fogo é energia da conquista, fogo é uma coisa impulsiva. Então, tô dando algumas dicas para vocês saberem. É o ciúminho. Então, espadas. Espadas é a adversidade, espadas são os medos, espada são as dificuldades, o ter que abrir mão muitas vezes, a sobrevivência, né? Espada é pranto e ranger de dentes. São as dificuldades, são as adversidades. Então, o sentimento da pessoa tá aqui. Que sentimento? Como que uma pessoa que tá aqui se sentiria? Será que ela se sentiria bem? Será que é amor que ela tá vibrando aqui?
Será que é gostar? Será que é bem-estar? Será que é alegria? O que que desse cenário uma pessoa estaria sentindo? O que que nesse cenário você poderia mensurar aí sentimentalmente? Compreende? Mas você vê que não tem uma conexão, porque vem o sentimento em paus e vem o sentimento em espadas, mas vem a percepção da pessoa, a pessoa tá ligada ainda, tá com o sangue quente ainda, né? De repente a pessoa tá sofrendo hoje por N motivos, mas ainda, veja, ainda tá em sangue quente por conta de uma empolgação, vamos colocar, né? Enfim, vocês vão conjugando, vocês vão significando. Isso daqui é o start do start para ensinar para vocês as possibilidades e iniciar uma leitura mais abrangente, uma leitura com começo, meio e fim. Ah, por falar em começo, meio e fim, numa próxima aula eu vou trazer para vocês como que vocês poderiam começar a desenvolver, como falar, como terminar, como juntar uma pergunta na outra. Eu acho que seria um contexto muito interessante também para a gente analisar. Então eu vou deixar para vocês, Shallow, eu vou deixar para vocês essa tiragem para vocês olharem, para vocês perceberem mais alguma coisa. A outra também, vocês voltem o vídeo e estudem. E eu convido vocês a escreverem o que vocês percebem, a interpretação de vocês. Lembrando que é exercício, não é certo, não é errado, é exercício. Estamos exercitando, estamos debatendo a respeito das possibilidades aqui de explorar uma mandala. E depois vocês façam com calma para vocês mesmos e postem aqui que de repente a tiragem de vocês eu posso trazer comentando. Seria um feedback muito interessante para a gente continuar estudando junto. Beleza? Eita, Lele! Deixa eu mostrar o Shallow para vocês. Foi tiplin carteira, foi tiplin... É lindo, né, gente? Então, com essas imagens maravilhosas de um gato maravilhoso, que eu deixo vocês. Um grande beijo e até a próxima aula.